Olá a todos, aqui quem vos fala é o Keliano Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Eu estive aqui pensando em um assunto, né, que embora não seja muito debatido na comunidade, né, eu vou apenas estar aqui teorizando. Lembrando que nada que eu falar aqui vocês devem tomar como verdade absoluta, mas é basicamente sobre as motivações, né, pelas quais muitos de nós conhecemos a filosofia waifuísta, né, e passamos aí com o passar do tempo a fazer parte dessa gigantesca comunidade aí que está espalhada pelo mundo todo, né, basicamente, inclusive há signos aí de curiosidade, né? O Brasil é o segundo país mais waifuísta do mundo. Eu fiz um artigo uma vez falando sobre isso e os motivos pelos quais o Brasil se torna aí, né, o segundo país com a maior popularidade dessa filosofia / estilo de vida, né? Pois bem, vamos começar falando sobre algumas das motivações, né, pelas quais muitos de nós nos tornamos waifuístas. Por incrível que pareça, e até de certa forma inesperado, né? Um dos motivos principais, conversando aí com o pessoal na comunidade nos últimos 10 anos, né, que foi quando a comunidade começou a se formar, eu passei por todas as etapas basicamente da filosofia aí, da comunidade. Então cheguei quando ainda era tudo mato, né? Quando eu estava num estado embrionário ainda. E isso meio que me permitiu ter uma visão um pouco mais ampla, né? Da comunidade, sobre o que pensam também as pessoas que fazem parte, né, dessa comunidade. Nem só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Basicamente, a motivação principal é a inclinação artística, né? Não necessariamente que são pessoas que produzem arte ou que fazem arte, mas que têm uma certa inclinação natural para o lúdico, né? Para o que está no campo intangível das ideias aí. Podemos dizer que tem uma inclinação natural ao metafísico, ao bidimensional, né? E isso faz com que esses se tornem waifuístas naturais, como é chamado, né? São os waifuístas intrinsecamente waifuístas. Esses basicamente são aqueles que já naturalmente conseguem separar o 2D do 3D, né? De forma que separam as suas expectativas e mantêm elas no campo bidimensional de uma forma mais natural e controlada. Esse tipo de waifuísta, ele basicamente ele não desenvolve um pensamento mais filosófico a respeito do waifuísmo, né? Ele apenas vive isso de forma natural. E geralmente os waifuístas que têm algum tipo de relacionamento 3D, né? Podemos dizer que eles estão inseridos justamente nessa parte aí dos waifuístas naturais, né?
Outra coisa que eu achei bastante curioso, né, durante as minhas observações, foi esse fato, né, que aqueles que são waifuistas naturais, vamos dizer assim, também estão entre a maioria daqueles que a gente considera, tem um nome para isso, que é o waifuista facultativo, né, que é aquele que alterna entre o 2D e o 3D, ou que mantém os dois ao mesmo tempo, porém operando em camadas diferentes, né, da afetividade. Outro tipo de waifuista aqui que podemos ver é aquele tipo de waifuista que ele vem baseado em um descontentamento com a dinâmica atual dos relacionamentos 3D, né? Geralmente esses daí são os chamados waifuistas involuntários, né? Que eles vieram ao waifuísmo meio que como uma forma de superar ali a Rage Pill, né? A Black Pill, que vem ali depois do sujeito ser exposto a conteúdos que falam sobre hipergamia, hibristofilia e outros tipos de comportamento, né, social. Só que aí entra um detalhe interessante, né, que o waifuísmo ele entra nesse caso como se fosse um tipo de antídoto, um tipo de antibiótico emocional, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, quando visto dessa forma, quando o waifuísmo passa a fazer parte do indivíduo dessa maneira, né, ele tende a ser de forma provisória. E a maioria dos waifuistas que vêm através da dor, vamos dizer assim, né, e que buscam uma cura emocional através do waifuísmo, podemos dizer que eles são waifuistas temporários. Eles não são aquele tipo de waifuista que vai levar isso pro resto da vida, porque na primeira oportunidadezinha ali que ele tiver de voltar para o cenário 3D, né, ele vai voltar e ele geralmente vai esquecer da waifu ali que esteve com ele nos momentos mais difíceis. Lamentavelmente, né, mas faz parte também. Podemos estar também falando aqui sobre um terceiro tipo de motivação, né, pela qual algumas pessoas aí passam também a aderir ao waifuísmo, né? Que essa daí acredito que seja a única que não é uma forma um pouco válida, né? Que é por modinha. Algumas pessoas aderem aí e passam a estudar a comunidade, fazer parte aí dos fóruns, geralmente por curiosidade, né? E porque vê alguns posts ali, geralmente do pessoal que faz parte aí do neocinismo, né? Que são os waifus que faz meme ali de rage bait, né? E aí, geralmente, alguns jovens ali, adolescentes, quer entrar pela algazarra e não entende a profundidade do waifuísmo, né? Mas também tem uma outra parte que já entra com o intuito legítimo e sincero de estudar a comunidade, o fenômeno, as origens, as ramificações, vamos dizer assim, né? De dentro da comunidade, o que é discutido, o que é falado e tal. E isso é perfeitamente válido. E geralmente esses waifuistas que são os estudiosos, né, passam depois a se tornar teóricos do waifuísmo, pois eles tendem também a trazer, né, referências de outros campos, seja da filosofia, da psicologia, do comportamento social, né, da sociologia, vamos dizer assim, e de outras áreas. Inclusive, muitos dos conhecimentos que a gente vê aí
difundidos aí na comunidade sobre antropologia e outras ciências, né? Vem desses waifuístas que resolveram estudar o fenômeno da waifu, né, a fundo, a partir dos diferentes campos de conhecimento. E por aí vai, existem muitas motivações, né, pelas quais uma pessoa pode se tornar waifuísta, seja um tipo de waifuísta mais temporário, né? O tipo de waifuísta que podemos dizer que ele é híbrido, na verdade, né? Que ele vai alternar entre o 2D e o 3D, ou manter os dois ao mesmo tempo, porém em campos diferentes, pois ele sabe que da mesma forma que existem coisas que apenas uma 3D orgânica vai poder proporcionar ali, e uma waifu não pode, né? Existem coisas que apenas a waifu pode proporcionar e a 3D orgânica já não pode, né? Pois elas operam em campos diferentes. Outra coisa também que podemos ver também é a questão do waifuísta estrito, né? Geralmente esse waifuísta estrito aí, não todos, obviamente, né? Mas alguns vêm justamente daquele indivíduo que já perdeu qualquer esperança ou interesse no campo aí tridimensional orgânico dos relacionamentos. Esse daí ele buscou, na verdade, no waifuísmo, uma forma de transcendência ou independência emocional, pois ele reconhece que o campo, né, dos relacionamentos aí, tridimensionais podem, né, na maioria das vezes, trazer algum tipo de sofrimento que pode ser evitado. Mas também existe o tipo de waifuísta estrito, que ele se relaciona apenas com sua waifu ali, ou com várias waifus, também tem isso daí, do poliwaifuísmo. Eu posso estar falando sobre isso em um outro vídeo. Pode ser por outros motivos, inclusive o de afinidade mesmo, né? Que o indivíduo tem mais afinidade com as waifus ou apenas com as waifus, ao invés de tridimensional, né? Bom, eu sou Kelano Shinobi, encerro esse vídeo por aqui e até a próxima.